Boa noite a todos e todas. Mais um Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. Sejam todos bem-vindos para mais esse momento. Hoje, com quem nós estamos aqui, nossa convidada especial, doutora Gabriela de Oliveira Mendes, nossa presidente da Comissão do Direito Empresarial. Uma temática muito importante, né, doutora? Demais. Muito. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Sem os meus recadinhos básicos, daqui a pouco eu vou passar a palavra para a nossa convidada, para ela explanar um pouquinho sobre a comissão. Antes disso, quero convidar todos para a nossa pizza, a segunda edição da pizza da OAB 249 de Francisco Morato. Acabamos de vir de uma palestra e de uma entrega de carteira. Parabéns aos novos advogados, sejam todos bem-vindos. Agradeço muito a palestrante, né, o Café com a Jovem Advocacia. Nós tivemos uma palestrante maravilhosa, a doutora Bruna. Agradeço toda a minha diretoria, que assim eu sou muito grata, porque nós trabalhamos todo mundo juntos, presidentes de comissão, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a doutora Gabriela. Doutora, explana um pouquinho para a gente, um pouquinho que vem a ser sua comissão, o que a sua comissão faz, já aproveita depois no final, assim, entre meio, faz o convite para esse pessoal para ingressar nessa comissão e o que a doutora reserva aí para o ano de 2023, aí, que a gente está no segundo semestre, o que a doutora já fez nessas comissões, com as temáticas, essas coisas, e qual é a dificuldade e diversidade que a doutora encontra com a comissão, na advocacia, que eu acho que é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouquinho. Doutora, a palavra está com você. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de parabenizar a diretoria, porque eu não sou mais tão jovem advogada, mas eu já participava daqui da nossa subseção já desde a antiga gestão, e essa gestão vem fazendo um trabalho excelente, então eu não poderia deixar de parabenizá-los vocês. Bom, a Comissão de Direito Empresarial, ela visa buscar atender advogados e a sociedade como um todo, né, para que a gente possa trazer esse ramo que é tão importante, mas que tem uma aderência tão baixa, tanto na advocacia quanto na sociedade como um todo. O que a gente está acostumado visando a sociedade? Ela procura, quando vai abrir uma empresa, um contador e acha que basta, não desmerecendo o trabalho dos contadores, mas a gente tem que entender que cada ramo ela é essencial na abertura de uma empresa, no fechamento, na alteração. Então, assim, o direito empresarial está em tudo. Eu trouxe algumas pautas sobre o direito empresarial que eu gostaria de falar com todo mundo, porque assim, é tão amplo que as pessoas imaginam que é só abertura de empresa. E, na verdade, não, tem muita coisa. Hoje, por exemplo, uma coisa que eu trouxe na pauta que eu quero muito falar sobre essa ação do Facebook, que está todo mundo falando, né, que é uma coisa que está ligada ao direito digital, à LGPD, que, né, automaticamente está ligada ao direito empresarial. Sem dúvida, doutora. Né, e está todo mundo falando, está até nas páginas de fofoca. Então, hoje a gente vai explorar hoje a gente vai explorar algumas coisas do tipo, né? Mas assim, primeiramente vou fazer um convite para os advogados da nossa subseção, se permitam conhecer o direito empresarial. Ele é assim apaixonante. Eu comecei a gostar muito mais depois que eu ganhei a comissão, né? Porque assim, são coisas que a gente não percebe. A gente está acostumado a sair da faculdade, para o civil, para o trabalhista, e não pensa que é uma área, tanto que não tem uma aderência, tem uma grande demanda, porque não tem profissionais qualificados na área. Sim, porque quando você vai fazer um contrato, né, de uma empresa, se você depender de como você coloca as cláusulas do contrato, você acaba prejudicando a empresa numa possível, às vezes, numa ação trabalhista, um caso de falência, né? Sim, a gente tudo. acaba. Então, acho que assim é sempre importante buscar um advogado que seja especialista também nessa Exatamente. área, né, doutora? É dar essa segurança tanto para o seu cliente como empresa, tanto para você como advogado, que é o seu nome que leva. Então, imagina, eu busco um profissional que não está atento à legislação e toda essa amarração que e é também necessária. tem a compra também de empresas, Sim. né? Às vezes a difusão, a gente Sim. vê, eu vi alguns casos da Ambev que
teve essa parte também na área empresarial. Então, assim, você precisa de um advogado que seja especialista, porque você precisa das certidões certas, do posicionamento certo, né? Porque senão você acaba destrinchando para uma outra via. Sim, com certeza. E a gente sempre diz, né, que o generalista, no fim, ele não sabe de nada. Nós falamos né? isso agora, doutora, que a gente sempre tem que buscar, às vezes, se a gente não conhece daquele tema, nós precisamos buscar os parceiros, Sim, né? Com certeza. O ideal é oferecer um trabalho bem feito e de forma jurídica e responsável. Porque Isso não adianta mesmo. eu abraçar também o cliente dizendo, não, eu sei fazer, não procurar um parceiro, né, que realmente saiba e, posteriormente, enfrentar problemas. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu trouxe aqui o conceito, né, do direito empresarial, que eu gostaria de explanar para que todo mundo Pode entenda. explanar, doutora. Né? A voz da Gente, eu senhora. não estou com colinha, eu fiz isso aqui, tá? Só para realmente ter um andamento panorama. aqui. Isso. Mas é um ramo que disciplina o direito das empresas, né, que é um conjunto de normas que visa regular as transações entre empresariais, no caso, que visa a produção e circulação de bens e serviços, né, que tenha o ramo profissional e habitual. Então, não é qualquer pessoa e qualquer empresa, né, entre aspas, que é considerada literalmente uma empresa. Então, fica de fora das empresas as atividades intelectuais, as atividades de atriz, ator, não pode ser considerado empresa porque é a imagem dele que ele usa. Então, assim, são ramos bem legais de se discutir e que E também é voltado para a área empresarial. Também voltado para a área empresarial. Como nós advogados somos profissionais liberais, não é porque eu monto meu escritório que eu posso considerar que o meu escritório é uma empresa. Né? Mesmo eu tendo funcionários, isso não se aplica à legislação do direito comercial, por exemplo. Tem uma legislação específica própria, né, que vai regular essas transações jurídicas, no caso, entre cliente e advogado. O que considera-se, então, a empresa? Empresário, né? Quem exerce profissionalmente, eu fiz um conceito aqui básico, tá? Vou ler que fica mais bonitinho. Para a gente poder também ter essa noção, para os nossos ouvintes Sim. ter esse feedback. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, exceto, que eu acabei de falar, as profissões intelectual, de natureza científica, como médico, dentista, porque daí já literária. acaba fazendo um contrato específico, né? Isso, esses ficam de fora da parte empresarial. Aí, outra coisa que eu trouxe dentro dessas pautas são nome empresarial. Né, que as pessoas têm muita dúvida sobre o nome de registro e o nome fantasia, por verdade, exemplo. né? Porque às vezes você vê o nome da pessoa e não vê o nome fantasia, mas às vezes nem embaixo no descritivo, por exemplo, no cartão de CNPJ, né? Exatamente. Aparece, né? Então, o nome de registro é aquele nome que vai constar nos documentos oficiais da empresa, enquanto que o nome fantasia é o nome que ele se apresenta para as pessoas e para o público em geral. Por exemplo, eu trouxe o McDonald's. Todo mundo conhece o McDonald's como McDonald's. Sim. Mas a franquia original, né, aqui, a franqueadora, no caso, é Arcos Dourados. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque, de fato, as pessoas desconhecem. Então, não é porque, às vezes, você passa a maquininha do cartão, aí sai lá no papelzinho o nome da empresa e não o nome fantasia. As pessoas falam, mas eu estou comprando no McDonald's, mas está aí Arcos Dourados. É igual imposto de gasolina, né? Exatamente. A gente olha o posto a fatura assim. depois, já nunca sabe onde te gastou. Eu falei assim, mas onde que eu fui? Exatamente. Então, isso é um ponto que eu queria trazer para que as pessoas conhecessem, para os advogados também que querem entrar nesse ramo, percebam que é tão amplo que não se limita aqui. É um nicho grande, né, de atuação, porque você tem a parte preventiva na parte empresarial, fora a parte de contrato, igual a doutora falou, médico, mas se a gente for tratar também de uma empresa, de uma clínica médica, daí tem que fazer um contrato, exatamente, né? Então, se encaixa ali no liame. Exatamente. Não quando é igual, por exemplo, específico quanto o advogado, o médico, que daí algumas cláusulas são específicas, envolve o direito civil, mas o direito empresarial e o direito civil caminham entrelaçados, né? Não tem como andarem sozinhos, né? E aí tem os tipos de sociedade, né, que eu também trouxe, que eu achei interessante para que todo mundo. E quais são, doutora, as sociedades que... Eu trouxe a sociedade comandita simples, que é constituída por sócios que possuem a responsabilidade, apesar de ser subsidiária, ilimitada e solidária
e sócios que limitam a sua responsabilidade, a importância que entram para o capital. Então, são vários sócios, né, que eles respondem de forma subsidiária, mas de forma ilimitada. Então, essa é a comandita simples. A sociedade comandita por ações, ela é praticamente a mesma coisa, só vai mudar sobre a responsabilidade, que, no caso, ficaria em relação à participação de cada sócio na empresa, né? Mas, no caso, assim, ela também pode abranger uma sociedade anônima dentro da sociedade comandita por ações. Isso aí não é proibido. Aí tem a Eireli, né, que essa todo mundo pergunta, não, mas por que vem Eireli depois do nome da empresa? É verdade, vamos aprender aqui, gente. Isso, a empresa individual de responsabilidade limitada. Né? Esse modelo surgiu em 2011 e é bem legal porque ela busca legalizar o negócio como uma sociedade mesmo, ilimitada, mas não precisa mais do sócio fantasma, que antes a gente precisava de um outro sócio. E agora a gente não precisa. A sociedade, a Eireli, é basicamente um empresário individual que responde de forma limitada. Então, é bem bacana mesmo. É, realmente, né? Porque antigamente o capital da sociedade ele se comunicava, tem algumas sociedades que se comunicam com o patrimônio pessoal da... que é a próxima que eu trouxe, inclusive. Viu, gente? Que é a ilimitada, a sociedade ilimitada, que é quando o bem, no caso, a cota parte dele não é suficiente para... como é que eu vou dizer? Na verdade, ela abrange o capital pessoal do sócio. Então, por exemplo, eu e a doutora Vanessa. A doutora Vanessa, ela tem um patrimônio pessoal, um carro, casa, dinheiro na conta. E eu sou sócia dela, só tenho um parzinho de chinelo. E alguém nos processa, entra no seu patrimônio. Depois você pode me cobrar a minha parte. Mas a senhora responderia, né, de forma ilimitada pelas dívidas contraídas pela empresa. Ao mesmo passo que tem a sociedade limitada, que é quando... Se limita ao capital da empresa. Se limita ao capital, a participação do sócio. Então, por exemplo, se eu coloco lá na minha empresa que eu gastei 100 mil, tanto 50 mil de cada sócio, eu vou limitar ali, meu patrimônio está resguardado. Exatamente. Olha que temática importante. E muitos empresários desconhecem, e também advogados, porque acham que é simplesmente quando a gente vai abrir uma empresa, vamos escolher... limitada, e não comunica o cliente de qual a responsabilidade que ele está atraindo para ele quando ele decide qual o tipo de empresa que ele decidiu abrir. Então, é interessante isso. Então, advogados, venham com a gente, porque pelo menos vocês vão aprender, e aprender é sempre bom. Sim, né? Porque é um feedback. Às vezes você vai fazer um atendimento de um cliente, seja até em outras áreas, e o cara tem uma empresa, você faz um preventivo, você vai olhar o contrato social, depois você vai olhar a parte trabalhista, a parte tributária. Então, você vai fazer um liame, vai fechar um contrato maravilhoso. Exatamente. Né? E principalmente o jovem advogado que está começando agora na carreira, não sabe para onde ir. E, às vezes, ele fala assim, deixa eu procurar um pouco, ter conhecimento nesse nicho de mercado, que, às vezes, é uma oportunidade, né, doutora? E é uma oportunidade muito boa, porque, como eu falei no início, tem poucos advogados que vão para essa área. Militam nessa área. E, em 2020, que começou a pandemia, a gente teve casos enormes de recuperação judicial. Né, que todo mundo sabe, a maioria dos advogados conhece, porque ficou bem famoso, que é quando a empresa pede um tempo para colocar ela em ordem. A casa em ordem, não né? decretar falência. Então, assim, a busca por profissionais do direito empresarial... E é enorme, né? E pagam absurdo, né? Por um advogado que seja responsável pela massa falida. No caso, o administrador. Que é o administrador judicial, né? Isso mesmo. E, assim, é uma área que explodiu e ainda tem efeitos ainda da pandemia, mesmo 3 anos depois, como no caso da Livraria Cultura, né, que também ficou muito famosa. Totalmente. E que a recuperação dela... Agora, ela fechou algumas lojas, mas abriram de volta algumas e estão tentando se levantar. É interessante, porque assim, você fica atuando num processo por 2 anos, que é o máximo que a recuperação pode permanecer em andamento. Então, assim, é interessante para o advogado, porque nesses 2 anos podem aparecer, apesar de 180 dias paralisar as execuções, depois elas vão voltar, principalmente as trabalhistas e tudo mais. Então, é um nicho que você já está ligando em outros. Você está ali prestando seu serviço para uma empresa que está em recuperação judicial. Quando ela começar a se levantar, você pode firmar um contrato mensal de consultoria,
né? E prestar essa consultoria mensal para a empresa. E isso é ótimo, porque nós que somos profissionais liberais, autônomos, né? Que a gente trabalha sozinho, às vezes o jovem advogado tem essa dificuldade de onde eu vou começar, como que isso vai gerar renda para eu pagar minhas contas. Então, talvez aí é uma oportunidade de você linkar uma coisa na outra. Sem dúvida, né? doutora. Então, assim, é bem interessante, está super em alta, tem se falado muito sobre isso, ao mesmo ponto que eu trago também sobre a LGPD e o direito digital, que está, assim, é algo que está muito em alta. E sem dúvida né? também, né? Está inteiramente ligado, apesar de ser um ramo novo, o direito digital, ele está ligado ao direito empresarial, porque nada mais é que ele visa controlar, né? Tipificar algumas coisas relacionadas à internet, que hoje a gente usa tudo. Sem dúvida. Né? Daqui a uns anos, possivelmente, a maioria das profissões poderão ser integradas via internet. Então, assim, o direito digital está crescendo. E quem começar a estudar agora, se inteirar agora no direito empresarial, né, e, consequentemente, no digital, estará quantos passos à frente quando isso, de fato, explodir? Né? E tem a LGPD, que eu falei sobre o caso do Facebook. Eu falo bastante, doutora. Então, se a senhora quiser me Não, pode deixar. Que a hora que tiver, eu vou... Ó, nós estamos ali, tá tão gostoso o bate-bola. Mas, basicamente, o direito digital, consequentemente, essa questão do Facebook, que tem se falado muito essa semana, sobre o vazamento de dados, que, no caso... E realmente, seria... né, doutora? E o vazamento de dados de diversos lugares, né? Muitos, a gente vê, muitos. assim... E eu falo também de uma prática também que a gente vê muito na advocacia, que o pessoal me fala que existe uma lista, né? Uma lista negra. Verdade. Daí, o pessoal, eles não sabem da responsabilidade, porque às vezes eu vejo naqueles casos, principalmente em empresas grandes, bancos, né, que o funcionário saiu, de repente veio 3, 4, 5, 6, 7 escritórios acabam ligando. É isso mesmo. E, assim, essa questão de como vazamento... que fica, com essa situação, como que fica a advocacia nesse contexto, a proteção de dados, quem que vai cobrar nesses casos? Então, você não precisa comprovar dano para entrar com uma ação contra quem vazou seus dados. Inclusive, vou deixar um informativo aqui, quem quiser acessar, acessa o site do Serasa, que tem uma opção para você ver quem vazou seus dados. E é bem interessante. Eu não sabia. E, assim, até os meus foram vazados, um que a gente usa muito, o Canva, por exemplo, que é um de fazer edição de imagem e tal. Sim. Ele vazou em 2019, muita gente teve os dados vazados pelo Canva. E, como eu estava falando, não é necessário, né, que a gente prove que teve um dano, porque são dados sensíveis, que a lei protege. Então, o simples vazamento, como é o caso do Facebook, que ele vazou de milhares de pessoas e não quis, né, dizer com quem eles vazaram, é por isso que houve essa ação coletiva lá em Minas Gerais, ainda está passível de recurso, né, onde foi estipulado que o Facebook pague aos usuários, né, uma quantia de 5 a 10 mil reais para que, por conta do vazamento dos dados sensíveis das pessoas. Então, assim, essa lei, ela protege os nossos dados. Quais são os dados sensíveis? Qualquer dado que identifique a pessoa. Então, nome, CPF, endereço, RG... Todos esses dados são sensíveis e ainda tem, entre outros, quem tiver interesse é só acessar a Lei Geral de Proteção de Dados, que consegue ter mais detalhes de quais são os dados, principalmente os dados pessoais. E né? Esse site do Serasa, como que funciona? Você precisa logar no seu login normal do Serasa, aí você clica lá na opção Dark Web. Olha lá, gente, como que é, doutora? Dark Web. Dark Web. E aí ele te mostra todos que vazaram. Os seus dados. Por exemplo, do Facebook, como ele não identificou, né, quem são os dados, quais são as pessoas que teve os dados vazados, aparece lá a data, 2018, 2019, que vazou. Vazou o quê? Nome, país, são os dados que tiver lá foram vazados. Gente, você viu, né? Vocês estão passando na rua, o pessoal aparece. Você já imaginou, doutora? Eu olho assim no meu celular, daqui a pouco... Eu conversei com a doutora agora sobre isso. Daqui a pouco começa a aparecer. Isso aí está ligado à inteligência artificial. Meu Deus! Que as empresas têm utilizado muito. Muito, muito, muito. Que é o quê? Ela capta o nosso áudio, então a nossa conversa toda aqui. Quando a gente sair, de fato, o nosso celular vai apresentar muitas coisas sobre o direito empresarial. Não é?
porque justamente estão interligados. Então, isso aqui pode ser, ajuda muito em todos os trabalhos hoje em dia, mas a gente também tem que regular até que ponto a tecnologia pode entrar na vida da sociedade e o que isso impacta. Né? Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa isso, nos proteger de toda essa tecnologia. Né? Então, não é só a inteligência artificial dos dados, que armazena os dados, mas tudo. Como que isso vai causar conflito com as propriedades intelectuais, por exemplo. Né? Porque hoje em dia você tem aplicativo que você fala assim, escreve, por exemplo, uma petição. Ele escreve inteiro. Mas de onde que é essa base? De quem que ele copiou isso, né? E a gente tem lei que protege tanto a propriedade industrial como a marca, né? Quanto a intelectual, que são os textos, né? As obras de arte. Então, assim, é bem interessante, é uma área muito ampla e que está caminhando, né? É um nicho de mercado muito sério, né? Muito assim, sério. É porque, assim, além de você ter a proteção dos seus dados, você tem um leque muito importante e, assim, qualquer pessoa pode sofrer isso. Qualquer pessoa. E, às vezes, a gente tem os dados vazados e nem sabe. Igual, por exemplo, eu vejo nesse negócio da revisão da vida toda, do INSS, que é muito coisa. Porque as pessoas mal se aposentam daí. Minha mãe se aposentou lá. Daí, o que aconteceu? Começou a chegar vários telefonemas. Da onde que vazaram essas informações? Exatamente. Isso aí é uma prática que é considerada crime. Não se pode vazar dados, muito menos dados sensíveis das pessoas. Porque você imagina, você fica toda hora com a pessoa ligando. Quer empréstimo? Quer empréstimo? E não só isso, né, doutora? Não. Tem quando você está com seu nome com alguma restrição e eles começam a ligar para parentes. Né? Sério, doutora? Olha que interessante, gente, essa abordagem. É um tipo de vazamento de dados. Porque como ele sabe que aquela pessoa é seu parente? Alguém vazou alguma informação. Sem dúvida. Algum órgão. Né? Então, assim, é muito interessante esse assunto ser explanado aqui, porque a gente consegue alcançar, talvez, pessoas que foram vítimas e não sabe. E aí que entra o advogado. Quando o advogado sabe e está antenado nas coisas atuais, ele consegue encontrar nichos no mercado para ele atuar. Sim. Então, assim, eu estava falando sobre a Dark Web, e eu até queria deixar claro o que é a Dark Web. É assim, existe a internet que a gente usa, correto, existe doutora. A Deep Web, que é aquelas que você consegue ver tudo de ruim que pode ter na internet. Online. É umas coisas assim absurdas, né? Você consegue comprar um monte de coisas ilícitas, por exemplo, com dinheiro digital, essas coisas. Mas para entrar é muito dificultoso e assim, não aconselho, porque também isso é crime, gente. E tem Vocês viram, a né? Dark Web, que é o quê? Que trata de dados, que é onde ficam armazenados os nossos dados, e quando vaza, vai para essa Dark Web, que muitas pessoas com ideias e fins, né, de coisas ruins acabou utilizando. Então, assim, nós temos o lado bom e o lado ruim. Exatamente. E é aí que entra o direito. E daí que entra o advogado, né, doutora? Exatamente, para regular tudo isso e falar, não, vamos tipificar isso aqui como um crime, vamos dar uma olhada nisso. É um exemplo sobre essa questão da lei no direito digital, né, que está inteiramente ligado ao direito empresarial, é a lei da Carolina Dickmann. Verdade, né? Que ela, quando invadiram o celular dela, colocaram as fotos dela na internet, e ele conceitua que ele visa proteger o acesso ao nosso telefone, por exemplo, ou qualquer dispositivo ligado à internet. A gente vê, né, que a gente tem que colocar senha dependendo de várias partes, né? Isso. Então, além dessa, tem a lei do marco da internet, né? Que agora está sendo muito discutido, né, doutora? Porque o direito digital está muito em alta. E daí a gente vem então, assim. E o que a doutora vê nesse sentido das pessoas postarem determinadas coisas, denigrirem algumas empresas? Também a doutora vislumbra um nicho de mercado para a advocacia? Com certeza, porque assim, é uma linha muito tênue entre você fazer uma crítica e você ofender a empresa X, a empresa Y. É porque eu vejo muitas vezes, principalmente assim, o pessoal posta, ou aquela empresa posta, o pessoal começa a escrever de forma, começa a repostar determinadas coisas. Exato. Do mesmo jeito que eu falo que assim, nós estamos numa sociedade que hoje, dependendo de como você está, às vezes você virou Deus. Uhum. De repente, você desceu para o inferno. É a teoria do cancelamento, né? É o cancelamento. E daí eu vejo que algumas empresas vêm sofrendo muito com isso. E próprio na era da política, né, que a gente fala muito, que também
fez com que isso ficasse muito mais aparente, né? Com Se a certeza. empresa A, igual, eu vou comentar mesmo, que eu achei aquela da estátua. Como que era? A Van. A Van. A Van tinha um protagonismo incisivo num determinado partido, né? E daí você via como que colocou, tentaram cancelar, falaram que não era para comprar mais lá. Então a gente vê como advogado, né, tanto empresarial, que tem uma especialidade numa área digital, como que ele teve que lidar com aquele contexto. Exatamente. E é aí que eu falo que a importância desse profissional, porque Sim, assim, porque você não consegue processar. Por exemplo, você tem lá 5.000 mensagens. Como você vai processar 5.000 pessoas que só tem o nome? Por exemplo, estou falando do Instagram, né? Sim. Que tem só o nome e tem uma coisa. É complicado, né? Sim, Igual demais. assim, eu verifiquei, a gente teve o caso que nós fizemos a abordagem, que eu conto, daí eu relato isso porque também me surpreendeu, né? A gente colocou algumas coisas e as pessoas falam, deixa a pessoa trabalhar, coloca ali que está tudo certo. Mas as pessoas não conhecem que a nossa legislação é diferente. Exatamente. Na verdade, eu acredito que a proporção que a internet tem hoje, as pessoas elas não sabem usar do modo correto, porque elas acham que a internet é terra sem lei. Né? Então, eu vou falar o que eu quiser aqui e tá tudo certo. E não é assim que funciona, entendeu? Então, por isso que é interessante a empresa ter um profissional da área. Porque a doutora Liane esteve aqui e a comissão dela está muito ligada à minha comissão, né? Porque é direito da moda, então ela lida muito com os empresários desse setor. Porém, ela falou uma coisa e faz muito sentido. Ela falou o quê? Que a empresa... ela precisa, o jurídico precisa trabalhar com marketing, né? Então, assim, não adianta a gente sair postando, né? Os empresários, vamos postar isso aqui que vai pegar legal, vai ficar legal e tal, e não gerir, não ver com o jurídico como isso pode impactar tanto para a empresa quanto para o consumidor, né? Então, assim, por exemplo, o Davan, ele, assumiu a sua posição política, mas ele estava usando a empresa para isso. Sim. Entendeu? Então, muitas pessoas queriam cancelá-lo e muitas pessoas, de fato, cancelaram. Então, assim, talvez ele provavelmente tenha, porque é uma empresa muito grande, mas não quis dar ouvido. Mas se tivesse dado ouvido ao advogado, teria visto que não é... A gente não pode vincular empresas a partidos políticos para o grande público. É o individualismo, é igual a OAB, a gente é apartidária, independente se a gente tem determinados segmentos ou ideais, a gente tem que trabalhar com... É neutro, né? Porque assim, a gente busca o quê? A legislação. Apesar de sermos pessoas, não pode se confundir o individual, né? No caso, Isso a pessoa mesmo. física da pessoa jurídica, porque assim, ele, é uma empresa de grande porte, mas se fosse uma empresa pequena, essa daí já quebrava. Então, assim, tudo tem que ser minimamente calculado e pensado quando você é empresário. Porque outro caso que a doutora trouxe aqui, a doutora Liane, que eu também presenciei com uma amiga, foi do protetor solar para pessoas de pele aquela negra. marcou, gente. Como marcou? Então, assim, é algo surreal. E, assim, essa empresa de uma amiga minha que é negra, ela colocava na propaganda dela que era para todos os tipos de pele. Então, quando ela passou, ela inclusive é advogada também, passou no filhinho dela e a pele ficou cinza. E ela buscou a empresa, o que a empresa teve? Ela foi e bloqueou. Bloqueou a consumidora. Então, assim, como você se apresenta nas redes sociais? O que você está vendendo? Realmente é para todos os públicos? Você precisa de alguém que vai verificar todos esses pontos, porque qualquer brecha vira processo. Ainda mais hoje, né? O judiciário está abarrotado porque, assim, as pessoas, apesar de leigas, elas têm noção do que elas podem fazer. Mas é porque ficou muito fácil, né? Sim. Hoje nós verificamos com os nossos clientes que eles já chegam com a resposta. Exatamente. Eles só querem que você confirme o que eles querem. Basicamente, só querem que a gente entre com a ação porque eles não podem, Não né? podem assinar, né? Então, assim, a gente se depara com essa logística e às vezes é assustador, né, doutor? É assustador. Então, é por isso que é interessante ter a figura. E a senhora falou no início sobre a questão do advogado empresarial, ele atuar tanto no preventivo quanto na fase processual. O preventivo, eu digo que é assim, a parte mais interessante, porque assim, se você se previne, você não precisa chegar à fase processual. E acredite, o nosso cliente empresa, não quer chegar à fase processual. Não, porque é custo. Exatamente. É custo, é tempo, É é desgastoso. É porque, de vez dele estar tentando gerar o lucro dentro da empresa, ele tem que se desgastar numa demanda desnecessária. Além do que isso gera
jurisprudência. Sim. E que, consequentemente, um outro consumidor... Hoje a gente joga lá na internet o nome da empresa, aparece tudo. Então, um outro consumidor vê lá uma situação que, de fato, indenizou um cliente, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai entrar com ação. Então, se tivesse um preventivo mais completo e que realmente abraçasse a empresa, entendesse as necessidades e repassando o que, de fato, ela precisa fazer para se resguardar, talvez não chegasse ao ponto de 10, 20, 30 clientes processar pela mesma causa. Entendeu? O mesmo objeto, né? Então, é interessante nisso. Por isso que eu estou falando. Às vezes, eu trouxe na nossa comissão o doutor Sérgio Gabriel. Ele foi meu professor na faculdade e ele sempre fala, empresarial é mais legal. E, gente, de fato é. A gente só precisa dar oportunidade. Deem oportunidades, advogados. Me procurem. Peguem meu telefone lá na OAB e entrem no nosso grupo. Vamos fazer movimentar. Porque nós temos o link que faz das comissões. Então, é muito importante fazer esse link. E, se inscrever na comissão da doutora de Direito Empresarial, porque o que você tem? Você tem amplitude de conhecimento, você conhece um nicho de mercado diferente. E, mesmo assim, às vezes, eu não quero participar, mas eu tenho uma demanda. Às vezes, você tem parcerias que a doutora pode ajustar, não é, doutora? Hoje a gente vive num mundo muito amplo. E eu até falei na entrega de carteira, não deixe o cliente sair do seu escritório sem assinar um contrato. Porque, às vezes, você não demanda daquela parte. Você busque um parceiro. Porque daí você fortalece o nicho de mercado. A doutora Bruna, que estava palestrando para nós, ela falou uma coisa muito importante. Se você tem dúvida com relação ao advogado, se ele vai pegar o seu cliente, faça um contrato com o advogado. Não é verdade, doutora? Com certeza. Por quê? Porque você amplia o seu network e você centraliza ali, você resguarda a informação do seu cliente e a propriedade, sim, do seu cliente. Lógico, você vai resguardar tempo, tudo com a cláusula. Afinal de contas, nós somos advogados. Com certeza. E assim, não só a comissão, mas tentem se inteirar dentro da OAB. Sem dúvida, porque, né, doutora? Assim, eu falo, até esses dias eu fui visitar um cliente e tinha uma advogada lá esperando também e a gente começou a conversar, e ela era recém-formada também. E aí a gente conversando, né? Eu falando para ela, a senhora participa de alguma comissão, tal? Aí ela falou, não, eu não participo. Eu falei, mas doutora, se alguém me falasse há 3 anos atrás, eu tenho 6 anos que eu advogo. Se alguém me falasse, e agora tem 2 que eu tô com a doutora Vanessa, né? E se alguém me falasse lá atrás a importância das comissões e de você estar atuando ali junto com a sua OAB, eu teria feito isso antes. Porque, assim, de fato, o network aumenta, assim, drasticamente. Porque nós somos advogados e temos dúvidas. Exatamente, vezes, né, com certeza. E daí, se a gente amplia o nosso universo, você concorda? Eu ligo para a doutora, igual eu não sou do empresarial. Daí eu ligo para a doutora, eu falo assim, doutora, eu tô com uma demanda aqui, como você tem uma ideia? Então você troca informação. Sim. E às vezes a doutora vai entender que eu não sou obrigada a saber de tudo. E com certeza. E não tem que ter vergonha. Sim, imagina. Não é? Então, assim, a gente faz isso. Igual assim, eu falo que a OAB, o nosso universo, a OAB 249 de Francisco Murata, a nossa família. A gente busca todo mundo trabalhar em parcerias, né, doutora? Sim. Aprimorar, a gente tem aí 32 comissões aí. A gente vem engajando cada uma no seu tempo, na sua particularidade, né? Mas a gente sempre tem ou uma palestra ou alguma coisa, algum evento, e a gente abre para todo mundo, né, doutora? Sim, com certeza. Então, assim, busquem, porque principalmente para os jovens advogados, e não somente para eles, tá? Para quem já está formado há mais tempo, é muito interessante também, porque principalmente em comissões, em OABs de interior, como é o nosso caso aqui. Eu me inscrevi na OAB a 249, assim que ela se tornou uma subseção. Olha. Então, assim, foi muito legal para mim. Eu trabalhava no escritório do Dr. Cassiano, ali que é do lado da OAB, né? Era do lado da OAB. E aí eu me inscrevi lá. Então, assim, você vê o crescimento da sua subseção é muito satisfatório, mas para isso a gente precisa dos advogados. Ali é a nossa casa. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem que se sentir à vontade, a gente tem que passear por lá, porque lá você faz contato, lá você tira dúvida, lá você faz tudo, né? Então, assim, é muito interessante isso. E, às vezes, a comissão está lá mortinha porque não tem interesse, não tem aderência. Isso mas mesmo. tem muita gente que tem muita coisa para dar.
Entendeu? Então, assim, é muito interessante que as pessoas, que os advogados e tanto a sociedade que tiver interesse na área, né, queiram participar da nossa comissão, porque através da aderência a gente consegue fazer grandes eventos. Porque, assim, quando a gente tem uma aderência baixa, com quem que eu vou discutir o caso, por exemplo, do Facebook? Se a minha comissão tem pouca aderência, as pessoas não se manifestam. E às vezes até fazer uma nota, né, referente Sim. ao caso também para a gente divulgar. Porque às vezes o advogado também que está lá, por exemplo, na nossa mala, nós temos quase 300 advogados. E daí a gente se depara, vai distribuir. Às vezes a gente faz uma nota de esclarecimento do que está acontecendo. Sim. E também é essa a função da comissão, de orientar, de mostrar uma lacuna que tenha necessário. Mas se a doutora Gabriela vai lá fazer Unidos à Força, não adianta. Né? Ela vai fazer, ela pode fazer, sim, porque como que eu vou te falar? O desenvolvimento da comissão dela, mas ela vai falar assim, poxa, será que como que vai ser? Como que vai ser a aderência? O que eu posso fazer? Aonde eu posso chegar com essa temática, né, doutora? Sim. E entrando, assim, só para a gente concluir nos assuntos que eu trouxe, que é interessante também que está acabando o nosso tempo. Você né? viu como passa rápido, Nossa, né, doutora? Não tá gostoso? Tá. E aí, tá vendo como que é leve? Assim, às vezes a gente falava na faculdade, essa matéria é horrível. Mas na prática, gente, é diferente, é bem apaixonante. Eu trouxe também uma coisa que está super em alta, que são as startups. Essa daí tá né? mesmo. E eu não queria deixar acabar o tempo sem a gente falar sobre elas, porque são as empresas que estão inteiramente ligadas à tecnologia. Sem dúvida. Né? E que, no caso, por exemplo, a 99, a Uber, que a gente está acostumado a usar. E a gente né? vê, né, algumas coisas também da parte empresarial, que é voltada com o direito do trabalho, alguns processos que tanto a 99 como a Uber vem fazendo um burburinho no meio jurídico, né, doutora? Com certeza. Tem a situação, entrando mais na parte trabalhista, sobre os vínculos né, dos empregados, no caso, não diria nem associado, mas dos parceiros Uber 99, por exemplo. Né? Tem a questão agora que está em discussão sobre, e aí, vamos estipular um mínimo que esse motorista tem que ganhar? Então, assim, são empresas que, no início, ali na teoria, não pensou muito como isso iria funcionar daqui para frente. Né? Porque os criadores desses projetos, dessas desenvolturas, eles são voltados no meio de sim, né? Sim. Da parte digital, né? De criar programas, essas coisas. E também, doutora, só um ponto sobre isso, é que eles criam, né? Os desenvolvedores não são hoje os donos da Uber, da 99. Isso mesmo. Os desenvolvedores da tecnologia, eles criam, escalam e vendem. Sim, né? porque então, eles são desenvolvedores, criadores exatamente. A ideia deles não é gerar problemas jurídicos, é assim, criei uma solução, vamos escalar e vender. Que essa é praticamente a principal fonte das startups. É algo que seja escalável. A gente tem uma startup muito famosa, que é o iFood, não é? Sim, o iFood. Hoje em dia, todo mundo usa, né? Tem as fintechs também, que no caso a Nubank, que é muito famosa. Gente, a Nubank, como cresceu no mercado nesses últimos anos. E daí vem, assim, um ponto de exclamação. Como os bancos, hoje em dia, Bradesco e Itaú, que são renovados, os tradicionais, como que eles vêm nessa era digital? Eu verifiquei que o Itaú, ele fechou diversas unidades, reestruturou todo o quadro dele e transformou também no digital. Com certeza, porque hoje é o que pede, vamos ser sinceros. Hoje a gente não quer ir no banco. Então, se eu tiver um chat aqui para conversar comigo, eu vou preferir o banco que me possibilite trabalhar pelo chat. Não, e um retorno rápido, né? Um gerente online. Exato. E se você for ver, um gerente só abrange quantas unidades, enquanto que para você ter ali no físico, você precisa de quantos profissionais. Então, assim, tudo isso está dentro do direito empresarial. E eu falo na parte trabalhista, porque eu atuo nessa parte, doutora, que eu vejo assim com relação à liberação de fundo de garantia. Antigamente, a pessoa liberava aquela chave do FGTS quando desligava o funcionário tinha que ir até a caixa para receber. Hoje não, ele tem o cadastro dele com a conta dele, seja qual for, já cai lá.
Então, você vê como evolução. Daqui a pouco a gente não precisa mais dos bancos físicos. Assim como o dinheiro, né? Eu vi uma notícia esses dias que já estão a Drex, implementando. né? Também tem o Pix, né? Que já estão implementando. Eu não sei se fala desse nome, viu, gente? Como que se é isso mesmo, né? Mas basicamente estão implementando já o dinheiro digital. Não tem nada a ver com as moedas de criptomoedas nem nada. Que também foi um boom do mercado. Né? E eu acho que isso ainda vai incorporar, porque eu acho que a gente está num mundo que vem de grande transformação. Nós vemos de uma crise, né? Também, que eu acho que a gente está vivendo uma crise, porque a gente vê assim, a procura do consumo diminuindo, né, dentro das empresas, justamente por isso que as empresas aumentou a massa falida dela, né? A gente verifica que assim a parte dos administradores judiciais cresceram, como a doutora acabou de explanar. Então, assim, a gente se desperta que algo novo venha surgindo. E hoje a gente está falando aqui de determinadas temáticas. Daqui a 5 minutos muda tudo, né, doutora? Exatamente. Por isso que é importante você participar da comissão, tá vendo? Porque aí a gente se antena e vai jogando tudo lá. Mas, basicamente, é isso. Achei aqui, ó. Banco Central anuncia o novo real digital. Exatamente. Que vai se chamar Drex. Então, quer dizer, essa moeda digital poderia ser trocada por dinheiro físico ou acessada por carteiras digitais. Então, você viu como está a evolução. Então, e aí, a gente já linka naquilo que nós estávamos falando, sobre a proteção do meu dispositivo conectado na internet. Olha. Que está ligado diretamente ao direito digital. Então, assim, vai virar um dinheiro digital e já tem fraude de Pix, já tem um monte de coisa. Então, tudo isso as empresas precisam procurar meios de se resguardar. Sim. Né? Justamente para evitar processo, ainda mais banco, que a gente sabe que banco responde independentemente da existência de culpa. Então, assim, vai entrar o dinheiro digital, olha um nicho aí que a gente está vendo, de verificar como que os bancos vão se comportar, trocar essa moeda, quem vai fazer essa troca, como que isso vai funcionar, a carteira digital, o que vai ter de proteção, qual o dispositivo de segurança. Então, assim, é muito amplo. É matéria que dá para você ficar falando. Não, e eu vejo, esses dias, assim, eu vejo um nicho, e principalmente para os aposentados, né, que não é dessa era, e acabam indo no banco, e hoje em dia o banco virou uma forma de vender produtos. Então, ele busca qual o nicho mais fácil de manipular? Infelizmente, esses aposentados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, assim, eu acho que tudo vai cautela, né, doutora? Com certeza. E entrando nesse lado realmente dos idosos, que já tem a questão de vazarem assim que aposentam, né? Vazam os dados assim que aposentam, fazem empréstimos. E, assim, essas legislações empresariais, elas buscam repreender o empresário que pratica esse tipo de coisa, que lesa pessoas e consumidores, porque um dos princípios é a proteção ao direito do consumidor e ao consumidor, porque é o elo mais fraco. Sim, então, assim, isso tudo está dentro do direito empresarial, e por isso que, novamente, eu falo, é muito mais amplo do que parece. É que, às vezes, na faculdade, a gente se limita tanto nas áreas mais conhecidas, né? Hoje é aula de direito penal. Quem não gostava de direito penal? Vamos penal falar é a verdade, encantador, né? Eu brinco que penal, assim, ele chama a atenção de todo mundo. Não adianta. Isso é verdade, doutora. Empresarial é aquela que você deixava ali no cantinho. E ela está ligada, por exemplo, ao tributário. Porque na hora que você vai fechar o regime de tributação de uma empresa, você precisa, se você não souber, você precisa de um parceiro da área tributária. Então, ela é muito ampla. É uma área assim que te deixa linkado em todas as demais áreas. Sem dúvida, igual a doutora explanou com o direito de moda. Exatamente. O direito de moda, a gente tem, né, a doutora Eliane está efetuando algumas... buscando, né, fazer alguns projetos com os empresários. Então, assim, gente, é muito interessante. Busquem a nossa comissão, tanto a minha como a dos meus colegas, porque tem vários projetos que são muito interessantes, que a gente precisa disso, que a gente precisa de mais pessoas para que a gente possa expandir. Isso mesmo, porque eu sempre falo, né, doutora? Juntos somos mais fortes. Vocês viram, né, gente? É o lema da nossa subseção. É isso mesmo. E é muito interessante. E, assim, sempre é o que a senhora falou. O que a gente precisa entender? Que você participar de uma comissão, vai ter as reuniões, tem que ter comprometimento também. Porque não é simplesmente a gente linkar lá, eu estou lá na comissão, mas eu não participo, eu não falo. Então, assim... Olha lá, a doutora está aqui comigo. Ó como momento. E, assim, a gente vem desafiando os nossos presidentes também
a irem para a internet, a falar da comissão, a trazer isso. Ó, quanta informação a doutora trouxe para nós na noite de hoje. Então, e assim, às vezes eu sou assim, com câmera, gente. Eu sou muito difícil. Mas se tiver alguém que difícil? Da minha Imagine comissão, o que seria. Se alguém quiser participar da minha comissão, doutora, para ser a linha de frente na câmera, a gente desenvolve lá junto com a comissão e a pessoa grava. Pronto. Não é? Entendeu? Então, assim, é todo um trabalho de equipe, né? É óbvio que eu vou estar ali para o que precisarem, a minha mão está estendida e não precisa ser necessariamente a só do direito empresarial. Se quiser perguntar alguma outra coisa que talvez eu saiba, a gente se ajuda, né? Porque o interesse é esse, é todo mundo crescer, tem espaço para todo mundo. Então, assim, ninguém vai roubar o seu cliente, a gente trabalha com ética. Quantas vezes eu já liguei para a doutora Vanessa, acho que um dia eu te liguei umas 11 horas da noite, que era um caso urgente, e ela prontamente me atendeu. Então, assim, é isso que a gente tem que buscar da nossa subseção, das comissões, a gente ter alguém, porque quando eu me formei, e não estou falando mal da antiga gestão, pelo amor de Deus. Não, gente, porque também, gente, ela não está falando mal, porque a gente também foi também da antiga gestão, né? Porém, eu estava na função de tesoureira, a gente já sabia que a gente, pelo fato de passar pela ordem, a gente já aprende, a gente vê algumas lacunas. E nós, como mulheres, né, doutora? Porque eu tenho muito disso. Eu sempre gosto de empoderar as mulheres. Sim. Por quê? Tanto que a gente brinca que as nossas comissões, elas são femininas. Minha diretoria é feminina. Mas é isso. Quando eu me formei, não tinha essa abordagem mais assim, olha, estamos aqui. E não é porque não queriam, é porque realmente estava... Hoje em dia é mais fácil. Com a internet, você está em qualquer lugar, né? Então, assim, eu tinha essa dificuldade. Então, vocês, principalmente os jovens advogados que estão iniciando, estão, ai, meu Deus, o que eu faço? Pegou as carteiras hoje. E agora, para onde que eu vou? Vai procurar uma comissão que você goste. Porque dali, talvez você consiga encontrar alguma área, alguma coisa, algum nicho, uma oportunidade de trabalho. E, às vezes, uma parceria, né? Então, assim, entre no grupo da OAB, que eu também demorei para fazer isso, porque, de fato, eu saí perdida e eu não sabia por onde começar. Então, assim, agora que a gente tem uma diretoria tão atuante, é interessante, porque abraça o advogado. Sim. Né? Não só as comissões, mas toda a diretoria, todo o prédio da OAB, os funcionários. Todos, você liga e eles prontamente te ajudam. Então, o pessoal brinca, fala assim, às vezes até o telefone, gente, a gente faz isso. O pessoal fala assim, alguém sabe o telefone? É puff. Todo mundo tá ali. E nós criamos, doutora, você viu nossa cartilha da Jovem Advocacia? Eu vi. Ficou linda? Não, lindo. E fora que, assim, outra coisa que eu parabenizo vocês, a questão dos telefones úteis, que é sempre disponibilizada lá no grupo da OAB. Tudo que você precisa tá prontamente ali. Os e-mails das varas. Então, assim, para quem está iniciando, isso pode parecer assim, nossa, o que é isso? Gente, vocês não sabem quanto que isso é necessário. Porque, às vezes, você joga lá no Google o nome do local e você não encontra um telefone, um e-mail, nada. Você tem que se deslocar até o fórum, se deslocar até a OAB, no caso. E não, aí no grupo da OAB é disponibilizado sempre recadinhos, coisas que facilitam a vida do advogado. E a gente utiliza o grupo para discutir. Por exemplo, a doutora viu essa matéria, coloca no grupo. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem que fomentar o grupo em conhecimento. Porque, às vezes, eu tenho uma tese lá, estou mexendo num processo, me deparo com uma informação, às vezes uma informação que a doutora trouxe hoje pode me ajudar numa defesa amanhã, ou até numa colocação numa mesa de negociação com outro advogado. Sim. Porque às vezes eu falando com propriedade, falo, doutor, mas se o senhor não fazer um acordo comigo, a empresa é limitada, vai se limitar o capital. Então, às vezes, é bom a gente chegar num consenso para que nenhuma das partes seja prejudicada. Mas se eu não tenho essa informação, como que eu vou chegar numa negociação que seja boa para ambas as partes? Vamos ser sinceros, nesse caso específico, o sócio não quer que entre no patrimônio dele. Não é? Então, assim, é muito interessante descobrir como funciona, como que é o regimento, como que é o andar das coisas, justamente para isso, porque o poder, o conhecimento leva a gente longe. Sem dúvida. Né? E, consequentemente, você fazendo um bom trabalho para o seu cliente, isso vai te gerar e eu vejo assim, mais ações. Eu falo muito bem nessas parcerias, porque eu vi uma entrevista do próprio Nelson Williams, né, quando ele começou e como ele fazia. Então, assim, se ele chegou hoje onde está, é porque ele buscou diversos parceiros. Sim, com certeza. Você entendeu? Então, assim, a gente vê grandes escritórios que
cresceram dentro do nosso país, por quê? Porque tiraram o ego de lado. Exatamente. Né? Então, a gente tem que sempre primar para quê? Para o fortalecimento das coisas. Mas como tudo é bom, né, doutora? Já chegamos Acabou, ao fim. né? Estamos acabando. Vou passar a palavra para a nossa palestrante, para ela fazer as considerações finais dela. Vou trazê-las aqui para falar uma temática que esteja em alta, assim que a gente terminar também com os presidentes, para a gente fazer assim uma roda legal sobre direito empresarial, uma temática. Isso daqui só foi um plus para vocês ficarem com gostinho de quero mais, não é, doutora? Eu reservo muitas coisas. E você viu que ela tem jeito para câmera, hein, gente? Surpreendeu. Você viu que aqui ela foi humilde, né? Falou assim pra gente, assim, olha, eu não levo muito jeito, mas você viu que, ó, destrinchou aí com cautela. Gente, ela fez, assim, um apanhado de item a item o que ela ia falar para vocês. Olha o carinho que ela teve para compartilhar conhecimento com vocês. Né? Sejam vocês advogados, sejam vocês cidadãos que estejam nos assistindo, numa linguagem que a gente fala bem acessível, né, doutora? Sim, com certeza. Sem normas tão técnicas, que a gente possa envolver todo um grupo e que seja um bate-papo gostoso. Doutora, a palavra está com você para as considerações finais. Bom, quero agradecer a presença de todos que estão assistindo, a doutora Vanessa, a doutora Carla que está aqui. Eu quero agradecer a rede aqui que está gravando o nosso podcast, porque assim, isso aqui é muito legal. Quando elas chegaram, foi a primeira coisa que eu falei, é algo assim novo, e eu adoro essas novidades, eu adoro essas coisas que a gente pode discutir, pode trazer os assuntos à tona, e aí a gente demonstra o interesse, né? As pessoas começam a entender e buscar mais, entender o que vai funcionar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, fico à disposição de todos os advogados, a jovem advocacia, os advogados mais experientes. Se precisarem de mim, eu estou lá no grupo da OAB, é só me chamar. E tem um grupo especial do direito, da nossa Comissão de Direito Empresarial. O doutor Messias, que é o meu vice, quero agradecer muito. Esse homem, meu Deus do céu, olha, incrível, né? De conhecimento, de cuidado. Ele me ligou, perguntou, ele mandou mensagem, doutora, a senhora quer ajuda, né, para a gente fazer o podcast, e acabou que na correria eu tive audiência e não consegui falar com ele. Então, agradeço a ele também por esse cuidado e fico à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Olha, doutora, nós que agradecemos. Sou muito grata a Deus por ter colocado pessoas tão valorosas como você na nossa subseção e como presidente de comissão. Porque, como eu sempre falo, nós não fazemos nada sozinhos, né? E eu acho que juntos nós somos cada vez mais fortes. E eu acho que isso que a gente vem fazer da OAB 249 de Francisco Morato, mostrar que a advocacia ela é empoderada e que nossa subseção, como eu falei, na entrega de carteira, nenhum cidadão precisa buscar o advogado fora. Nós temos advogados valorosos dentro de Francisco Morato. Então, eu acho que isso é muito importante para cada vez mais a gente desenvolver nossa subseção. Tem um recadinho aqui final. Assim, nós temos amanhã a palestra Crescimento Ético na Era Digital, doutora. Que legal. Esse tema que é muito importante, doutora Thaís da Silva Borges, uma advogada blogueira, me falaram, gente, the best aí. Então, aproveita, vai ser presencial, a gente gosta, né, da era digital. E assim, se vocês repararem, nós estamos fazendo com muito carinho para vocês as artes, colocando os 5 anos de aniversário da OAB 249 de Francisco Morato, tá? Não deixem de comprar os convites para a nossa segunda edição da pizza, tá bom? Eu acho que é muito importante a gente confraternizar. A nosso arraial, o nosso primeiro arraial da subseção foi um sucesso, né? Quem foi ficou com gostinho de quero mais, gente. Então, assim, você imagine nossa segunda pizza, né? Promete, né? Os demais, assim, nos acompanhem na rede social. Doutora, qual que é o seu Instagram? @doutora Gabi Mendes. Gente, segue a doutora Gabi, segue a OAB 249 de Francisco Morato. Meu Instagram pessoal é Vanessa Miciano. Eu também reposto todas as coisas da subseção, tá? Então, assim, eu acho que, como eu sempre falo, juntos
somos mais fortes. E eu quero agradecer aqui ao Sam, quero agradecer a minha diretoria na pessoa da doutora Carla, que está aqui sempre nos bastidores, nos auxiliando aí também para gravar. Agradeço a doutora Mônica, que ficou lá para finalizar também a palestra. Sou muito grata, porque esse trio aqui, a gente acelera. E assim, nós não poderíamos esquecer que dia 11 é o dia do advogado. E essa data é muito especial, né, para nós advogados, né? Eu acho que a gente luta por um país mais justo, um país muito igualitário, pela nossa carreira, que a democracia sempre seja vista com um olhar valoroso, sério, né? Então a gente nunca pode deixar isso esquecer. Em homenagem a isso, nós colocamos na entrada da cidade e lá no Esporte Clube Progresso uma arte dando parabéns à advocacia, e também vamos soltar nas nossas redes sociais. Foi uma forma muito de carinho para agradecer vocês, tá? E assim, a gente gostaria muito de fazer algo que fosse imperdível para a advocacia. E assim, a gente criou essa semana cheia de palestras voltadas e o mês do advogado como se fosse o mês da semana jurídica. Porque o pessoal fala semana jurídica. Nós temos um mês com várias atividades, várias demandas, doutora. E o momento jurídico é uma delas. Eu acho que é um grande momento para que vocês conheçam nossa advocacia, conheçam os presidentes de comissão, conheçam nossos diretores, saiba como funciona a nossa subseção. Atrás, vocês veem que a gente até mudou a arte, colocou uma fotinha de como é nossa subseção, né? O espaço da delegacia, a gente colocou a frente aí da OAB, o espaço de palestras, o espaço do atendimento ao advogado. Nós temos um espaço de cowork. A OAB criou a OAB Shop para poder assim reverter, para que vocês tenham desconto. Isso reverte a anuidade. Então a gente tem vários canais, nós temos descontos. Então assim, a OAB ela tá no acelera, gente. Então assim, a gente tem que aproveitar o momento para que a gente empodere cada vez mais nossa classe, porque todo mundo precisa de um advogado, seja qualquer fase da sua vida, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não pare um momento e fale assim, preciso consultar um advogado. Às vezes, como a gente brinca, tem os parentes advogados, fala assim, né? Deixa eu perguntar, como que funciona? Mas sempre alguém precisa de um advogado. Não esqueça de parabenizar esse advogado no dia 11 de agosto, né? De falar para ele o quanto ele é valoroso para que a justiça desse país tenha cada vez mais dignidade. Porque nós lidamos com vida, nós tiramos as pessoas da cadeia, nós defendemos o interesse de uma empresa, nós fazemos diversas coisas, gente. Você sabe o poder do que tem um advogado? Depois de nós, eu acho que só o médico, né? Que salva a vida. Mas a advocacia é essencial, a gente é essencial à justiça. Sem um advogado, você não vai numa audiência, né? Você não defende, você não consegue nada. Você não consegue fazer nada sem um advogado. Então, parabéns à advocacia moratense, ao qual faço na pessoa da presidente Gabriela. Tenho a minha eterna gratidão a todos vocês. Eu, como presidente da subseção 249 de Francisco Morato, eu sou eternamente grata, tá? Nós vamos encerrar agora com o nosso boa noite e com a minha frase da OAB que eu sempre falo. Juntos somos mais fortes. Beijo, uma ótima noite a todos. Obrigada.